Bora, Fel, separei pra vocês aqui 2 vídeos, o primeiro do jogo aberto, o segundo da opinião placar. O Corinthians aí que perdeu o Fagner, que dispensou o Fagner na verdade, né? O Ramon Dias não queria contar com o lateral para 2025, então o Corinthians emprestou para o Cruzeiro aí, pagando metade do salário em brincadeira, hein, Augusto Melo? E o Ronaldão falou pra gente o que pensa sobre essa saída do Fagner, e também comentou sobre o Arana aí no Corinthians. Será que ele pode ser o substituto do Fagner? O Corinthians aí que volta dia 8 aos treinamentos, estreia contra o Bragantino dia 15 de janeiro pelo Paulistão, hein? Então se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. Já deixa aquele seu like, então sem enrolação, bora pro vídeo. Porque o Ronaldo Giovanelli fala sobre essa possibilidade do Fagner deixar o Corinthians, uma possibilidade de Fagner ir para o Cruzeiro. O Corinthians precisa aliviar o caixa, a folha salarial. O Fagner já está lá, já tem um tempo, a gente sabe que é um jogador vitorioso, que custa caro. E o Cruzeiro precisa seguir na sua reestruturação, até porque o último título que pintou para o Cruzeiro foi da Série B. Dudu já está lá, pode chegar Gabigol, o Cássio está lá. O que você acha dessa possibilidade do Fagner? Assim, eu vi ela o ano passado ela mais forte, eu diria. Porque esse ano o Corinthians está em competições que vai precisar do Fagner. O Corinthians conseguiu a Libertadores, estava fora da Copa do Brasil, estava fora da Libertadores e agora está brigando nessas competições. Mas e precisa de um cara como o Fagner, porque a lateral tem o Mateuzinho, não se firmou ainda. Terminou o ano jogando, né, razoavelmente bem, começou mal, terminou o ano razoavelmente bem, assim como também, do outro lado, o Hugo também, e o Bidu também, que foram mais ou menos, o Hugo muito mal, mas a verdade é que precisa desse jogador. Esse jogador não tem como... Poderia ter sido liberado junto com o Cássio naquele momento. Mas esse momento aqui, eu diria que o Corinthians necessita ainda dos trabalhos do Fagner. Mas liberar naquele momento que saiu o Cássio ia ficar uma lacuna gigante no sistema defensivo. Então, o paredão junto com o cão de guarda? É, porque naquele momento estava sendo reestruturado novamente o Corinthians. O soldado começou a contratar, começou a ir para o mercado. Só que agora você tem uma estrutura ali na lateral que necessita desse jogador. Eu acho difícil, assim, você abrir mão de uma experiência do Fagner para uma competição como a Libertadores. Você não pode ir com o Mateuzinho, né? Pois é, e é uma posição carente no futebol brasileiro, né? Não é só o Corinthians que vem com essa necessidade, a própria seleção brasileira. A gente vinha falando sobre as laterais. Não tem uma peça, porque você olha rápido agora e fala, esse nome cairia bem. Eu acho que também, assim, o que o Corinthians tem que ver agora são contratações. Arana... Um nome bom para vir pro Corinthians. Gosta desse nome, eu gosto desse nome, na base. Eu gosto do Bernabé também, que todo mundo tá falando desse menino no mercado. E o Inter tá tentando segurar também. Então, Davi Luiz te agrada na O Davi zaga. Luiz, uma defesa como a do Corinthians. Então o Corinthians pode se fortalecer. Não deixar peças como o Fagner ir embora. Depois eu vou saber quanto do coração corintiano tá falando alto. Ronaldão. Obrigado. Feliz ano novo, Feliz ano novo, eu te vejo em 2025. Se Deus quiser. E vejo vocês também em 2025. Ó, beijo grande pra vocês. Vem aí. O Corinthians que começou o ano de presidente novo, Cressada. Isso. Tava todo mundo feliz da vida. E isso explica muito todos os problemas que o Corinthians teve na temporada. Não pela entrada do Augusto, né? Mas pelo trabalho político de bastidor contra a gestão do Augusto. Trabalho esse sujo, feito por uma boa parte daqueles que estiveram por 16 anos defendendo a renovação e transparência e comandando o Corinthians. E que viraram oposição. Porque o Corinthians é a coisa menos importante dentre as coisas importantes, né? Essa figura que tá ao lado do Augusto também não sabe de que lado tá, mas tudo bem, deve estar de algum lado agora. É o Rubão, né? É o Rubão, esse é o Rubão que começou o ano. O Rubão foi o homem forte, você vê que ele é bem forte mesmo, né? E ele fez as contratações praticamente todas que não deram resultado, né? A única mesmo que deu resultado dessa leva do Rubão foi o grandioso Rodrigo Garro, que terminou a temporada como um dos principais artífices, né, dessa recuperação corintiana. Aí tá o Duílio, né? Isso é um sorriso da mentira, né? Tanto de um lado como do outro. Isso é passagem de bastão. Um tá falando pro outro assim, filho da puta, você, seu desgraçado. Se eu te encontrar na rua, eu te mato, seu filho de uma puta. Então foi isso daí, os caras são parceiros. Você pode ver que o Corinthians... Você olha essa imagem e você vai perceber o seguinte. Qual é a coisa mais importante nessa imagem? O Corinthians. O Corinthians é a coisa mais importante. Só que não, né? Para nenhum dos dois. E aí teve vários processos. Esse homem tá tendo a experiência de comandar um grande clube, pegou uma herança maldita que é a dívida, né? E aí você inclui estádio, empresários, jogadores, tributário, trabalhista, tudo que vocês possam imaginar.
fechando um ano aí num valor de 2,4 bilhões de reais de dívidas. Mas esse homem que está aí também conseguiu fazer algumas coisas interessantes, como, por exemplo, na minha visão, coisa mais legal que o Corinthians fez nesse ano, que foi trazer o Fabinho Soldado. Eu, particularmente, não dava uma nota pro Fabinho Soldado, que estava meio encostado lá no Flamengo. Né? Ele veio e na janela do meio do ano ele fez contratações que mudaram a trajetória do Corinthians. Eu fui um defensor, tá? Contrata se não cai. Se não contratasse, teria caído no lugar do Atlético Paranaense. Aí trouxe o Hugo, um monstro de goleiro, o Ramalho, que acertou a zaga, bom valor. Trouxe o Memphis Depay, que esse realmente mudou a história nos últimos meses aí de 2024. E o Carrídio e o Thales, que foram também duas boas contratações. O Alex Santana foi uma outra, só que ele se machucou. Espetacular. E aí juntou tudo isso com o que tinha, né? Tá contratando gente. O Yuri, é o Soldado. O Yuri cresceu, vai mudar de patente. O Yuri cresceu o futebol, o Bidon cresceu o futebol, e até jogadores que eu acho que são razoáveis, como o Mateuzinho e Bidu, terminaram a temporada entregando alguma coisa. E sem esquecer o Romero, né? Porque o Romero tem sido um cara importante nos últimos anos. Bom, a gente pode definir o seguinte, foi um ano muito difícil pro Timão, né? Deixa eu perguntar pra quem uma coisa fugiu aí, né, o tempo todo do rebaixamento, conquistar vaga para Libertadores e Copa do Brasil. Pra gente lembrar, Quesada, o Corinthians começou o ano com qual técnico? Ele começa com o Mano, que não era o técnico do Augusto, lembra? Que antes da eleição... E aí vem E o Duílio faz uma renovação de contrato inexplicável. 30 anos. cuja multa para mandar embora era alta, com o único intuito, ferrar o Augusto Melo. Essa multa cai na virada do ano, mas aí fica chato também mandar o técnico embora no primeiro dia do ano. Esse a gente vai corrigir rapidamente. Depois a gente corrige. Não vai corrigir nada. É o seguinte, aí é um resumo do Corinthians 2024, tá? Começa o ano com o Mano Menezes, como o Quesada lembrou, e aí passa pelo Corinthians o Antônio Oliveira, que tem uma passagem curta, vindo do Cuiabá. Curto e péssimo. O treinador português, né? Estreou contra o português. Não era pra ser ele, tá? Era pra ser aquele do São Bernardo. Zanardi. Márcio Zanardi. O Zanardi não veio porque não leram lá o regulamento que não permitia que um técnico que estivesse na Série A do Paulistão trocasse de time durante a competição. Tá? E aí vem, depois da sequência, vem o Ramon Dias, né? Faz a análise que também rápida começa aqui. mal. Deixa eu só dar uma geral aí, que assim, que aí você faz a análise. E o Corinthians, no Paulistão, ele foi desclassificado na fase de grupos, começou muito mal o Campeonato Paulista, tanto que o Mano foi demitido, né? Depois no Campeonato Brasileiro, o Corinthians termina em 7º lugar, com uma recuperação incrível nas últimas 9 rodadas, 9 vitórias, sendo que a equipe passou 21 rodadas na zona de rebaixamento. 21 das 38. Foi semifinalista da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi eliminado pelo Flamengo, e foi semifinalista da Copa Sul-Americana, eliminado pelo Racing. Teve o artilheiro do Brasil em 2024, o Yuri Alberto, com 31 gols. Tá? Isso é um resumo, é um retrato do Corinthians. Tem ali a lista das contratações também, todos eles. Alguns que deram certo, outros nem tanto. Faça a sua análise, meu caro. A análise é em cima das contratações de quem deu certo ou deu errado. Por exemplo, Hugo Souza. Contratação nota 9, 10 para o Corinthians, né? Resolveu um problema que muita gente teria uma preocupação gigantesca substituir o Cássio, dos maiores ídolos da história do Corinthians. Mateuzinho, uma contratação que no final do Campeonato Brasileiro, dessa reta final, jogou só bem. para lembrar que é Mateuzinho, né? Já tá consertado Assim, na edição. Ele foi um jogador que chegou muito caro, com pouco futebol no Flamengo, que é o Mateuzinho. Mas depois se firmou. E se firmou na reta final do Brasileiro. Isso. Então termina o ano ali, nota 6,5 para ele, Quesada. Não mais, tá? O Hugo, uma contratação, nota 4,5. Não fez lá muita coisa no Corinthians, pelo contrário. Você lembra do pai do Hugo? Sim, claro que eu lembro. O Palácios, péssima contratação, não existiu, nota 0. Kaká, 0. Aliás, quando esteve em campo só fez bobagem e fora de campo, pior ainda. E gol contra. Gol contra, tudo. Isso aí ele era um dos artilheiros do Corinthians até o Yuri Alberto desandar a fazer gol. Sim, o Kaká, inclusive, pra mim é uma nota abaixo de 0, né? Porque além de tudo colabora com os adversários e fora de campo, enfim. Você vai falar de todos? É um por um? Não, era só pra dizer, o Gustavo Henrique não mudou muito o dólar.
Félix Torres, Quesada. Acho fraco, mas quando insiste no cara na esquerda, ele é melhor na direita. Aí é coisa do técnico. Então é nota. Mas se sair também nota não vai ser O André lembrado. Ramalho, baita zagueiro, nota 8, nota 8,5 pro momento. O Ranielli, nota 4, jogador que não muda Vai o ter dólar. tier list dos contratados, o Michelete? De alguns jogadores, tá bom. Mas pode continuar. Entendeu? Aí você Continua, pega ali completa. o Martinez, também não mudou muito o dólar. Alex Santana, infelizmente, se machucou, que era uma contratação para ser nota 8 e se entrar em forma no que vem, vai ser titular do Corinthians. Charles, não muda o dólar. Rodrigo Garro, nota 1 bilhão. Coronado, até que um reserva ali. Aí você pega. Vocês defendiam o Coronado. Entendeu? Eu lembro disso. Sim, eu achei que ia vingar. Mas Coronado é ele, seu novo Rivelino. mas ele sei pro o banco, Bernardo. mas ele pro banco, ele não é descartável. Era ser titular. A ideia era Eu acho que é importante a gente salientar um negócio. São 20 contratações. Mas que deram certo Carrijo, lá, nota 10. Memphis, nota 1 bilhão. Os que deram certo mesmo. Hugo Souza, vai me ajudando aí. Hugo Souza, Ramalho. o O Alex Santana não é que tenha dado errado, mas vou botar o Alex Santana porque o pouco que ele jogou bem. Garro, não precisa nem falar. claro. Carrijo, Memphis, Thales Magno. Acabou. Então, o de Thales 20... também perdeu a posição dele, né? Não, mas é bom. É que não dava pra escalar todo mundo. claro. Não dá pra escalar todo mundo. Então, de 20, o Corinthians acertou 7 contratações. Ou seja, ele acertou 35%. um terço das contratações. Mas ele acertou mais que o time titular, né? Mas é bom a gente salientar. Tem as contratações Fabinho Soldado e tem as contratações Rubão. As mais certeiras foram com o Fabinho Soldado. O Garro é da primeira leva, tá, gente? Isso. Da segunda leva, Thales Magno, Memphis, Carrijo, me ajuda aí, ô Sormani. Alex Hugo Santana, Souza, Hugo Souza e Ramalho. E o Hector? Não, mas eu tô falando dos caras que deram certo. Sim. Tá? O Hector não também, puta, pelo amor de Deus, né? Não tinha a menor condição. Ou seja, o Fabinho Soldado, gente, vamos ser sinceros. Desculpa, Ele mudou. Desculpa, tá, Fabinho, porque eu não acreditava mesmo. Você tava lá e os caras do Flamengo não viram o potencial que você tem. Obrigado. Você mudou a história do Corinthians. O Corinthians ia ser rebaixado se não fosse o Fabinho Soldado. Sim. Sem exagero nenhum. O que esse cara fez no mercado foi um negócio... Porque não é ter dinheiro, é o poder de persuasão para trazer alguns caras. No caso do Memphis também é o dinheiro, né? Claro, Silvani, mas o poder de persuasão, porque o Vamos Memphis... falar, daqui a pouco a gente fala do Memphis, falar fala desse você, jogador, Silvio. Yuri Alberto, que você conhece tão bem, por ter tido o começo da sua carreira no Santos, basicamente, e que começou o ano muito, mas não é nem criticado, coitado, esculhambado, né? Era meme, né? Lembra? Ele virou, exatamente, um meme ambulante. Ele tropeçava, a bola Botava batia a bola na caneta, maioria de escanteio. só dava tudo errado. Fazia um o- passe pra lateral. Você tá até com a revista aí do lado, foi uma das últimas edições da revista da Placar desse ano, que é o Nunca Critiquei. Porque um jogador que... Aliás, muito parecido com o ano do Corinthians. Ele começa o ano tão mal quanto o Corinthians e termina tão bem quanto o Corinthians, né? Eu acho que uma coisa se mistura com a outra ali. 31 gols no ano. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Alejandro, né? Com E foi 15 não, no Brasileiro ele fez 15 gols, né? Isso, 15 gols no 31 Campeonato gols no Brasileiro. 31 total, gols ele, no Brasil. ele é o artilheiro do Brasil. O artilheiro do Brasil, porque ele passou o Pedro na última rodada ali e tal. Que volta por cima inacreditável isso, né? Então, Flavinho, é muito interessante isso, porque eu sempre quando eu tô pensando, eu penso no Santos, que eu torço pro Santos, eu não sei se alguém sabe, entendeu? O Yuri Alberto, se ele estivesse jogando no Corinthians, naquele time medíocre do primeiro semestre, você teria rescindido o contrato com ele na metade do ano. Na metade do ano você teria rescindido o contrato com ele. Mas como o Corinthians se reforça, e o Quesada acabou de falar sobre isso, pelo trabalho do Fabinho Soldado, de maneira exemplar na metade do ano, na janela do meio do ano, o time fica mais forte, com jogadores como o Memphis, por exemplo. Sim. Tá? Só para citar, aí o Garro também já encontra um eco no futebol dele, e o Yuri começa a jogar melhor. Entendeu? Então, qual é o verdadeiro Yuri? Mas uma coisa ele nunca perdeu. A garra. Exatamente. Exatamente. Se agarra, arruma um garro. Depois. Exatamente. Então eu fico pensando, por que eu falei do Santos? Porque o Santos tem muito jogador da base que jogou, né? Naqueles 3 anos catastróficos do Rueda, e que pra muita gente não presta, não serve, como é o caso do Lucas Barbosa.
Entendeu? Se você dá um time bom, companheiros decentes pra esse cara, você potencializa o jogo dele. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Bela leitura. Entendeu? Então chega o Memphis, o Garro, o Carrijo, entendeu? O próprio Thales Magno. Jogadores importantes ali na frente que chegaram e fizeram. E o futebol do Yuri cresce exatamente por causa disso. Entendeu? Ele passa a ter mais confiança. Olha o passe que ele dá pro primeiro gol. Que jogo Esse que é mesmo? jogo contra o Grêmio. Esse aí é um jogo contra o Grêmio, tá? É o Só pra último gente. O primeiro gol, o gol do Memphis, o passe dele é maravilhoso. É o passe de um jogador que tem confiança no que tá fazendo. Porque se não tem confiança, ia virar meme. Entendeu? Bom, você pode lembrar do jogo contra o Bahia, que ele recebe uma bola de costas num pivô, que ele domina no alto, gira e também dá um passe de virada para infiltração do gol do Memphis. No jogo contra o Bahia na Arena Corinthians. Exatamente. Esse jogo também ele foi extremamente importante. Então, assim, a redenção do Yuri é uma redenção de ser um jogador que participou ativamente de momentos decisivos do Corinthians, não só fazendo gols, mas em todas as áreas, abrindo espaço, dando passes aos adversários, ou no caso aos companheiros, decidindo com gols, enfim, foi um jogador completo. Que foi chamado de burro pelo Mano Menezes, Quesada. E o Yuri contou isso pra gente aqui na revista Placar, e num encontro que eu tive com ele lá na Band, ele falou que teve um jogo que ele tava no aquecimento, o Flavinho, Sormani e Facincani. Até é fogo isso, né, meu? O cara tá no aquecimento, vai ter jogo, tá uma pressão grande. Aí ele tava perto da torcida, aí, os caras chegaram e começaram a... Ô, burro! Ô, seu burro! Tu é burro mesmo, hein? Pô, não deve ser fácil pro cara, fácil, né? Não, que esse rapaz... Pô, e ele é gente boa, né? Tudo bem que a gente não tá aqui pra analisar se o cara é bom caráter ou não, mas o Yuri é uma pessoa do bem. A família do cara é muito legal, né? E aí foi o que o Sormani falou, potencializou, né? E um detalhe, o Luizão falou um negócio, acho que foi lá pro Alambrado, né, o Michelete? Que o Yuri não é o 999 de ficar lá. Ele é o cara para ajudar a construir essa jogada como um atacante, meio atacante, mas que também decide. E é engraçado, porque quando chega o Memphis, o Corinthians deixa de ter esse 9, porque o Memphis também é um cara que faz esse movimento, né? E aí junta com o Garro... Não, casou super bem. Casou, esse trio casou de uma maneira, e aí o Carrijo potencializou, o Bidon, que a gente falava, pô, bota o Bidon, também ajudou a construir isso daí. E aí elevou o futebol do Yuri. Eu tava vendo aqui, o Yuri, antes dessa sequência maravilhosa, ele fez 2 gols em 16 jogos. Foi aquela fase que a gente também criticava. Claro. Porque um atacante que joga num grande clube, no caso a gente tá falando do Corinthians agora, mas isso vale para os grandes clubes, não pode fazer 2 míseros gols em 16 partidas. Pô, é uma média impressionantemente negativa de um gol a cada 8 jogos. Aí depois o cara desandou a fazer jogo. Eu tô vendo aqui, mas foi um negócio impressionante. Quando ele faz aqueles gol contra o Fortaleza, lembra na Copa Sul-Americana? Que aí, são uma partida excepcional do Aí a partir daí, ele faz. Conta aí, o Chamani. Ele faz gols contando contra o Fortaleza. Fortaleza, São Paulo, 2 contra o Inter, 1 contra o Atlético Paranaense, 2 contra o Racing, 1 contra o Racing, 8. 1 contra o Palmeiras, 1 contra o Vitória, 1 contra o Cruzeiro, 2 contra o Criciúma, 1 contra o Bahia e 1 contra o Grêmio. 15 gols. 15 gols. Pelo amor, nos últimos 16, 17 jogos. Coisa absurda. Eu raramente vi uma média dessa aqui no Brasil. Talvez só o Pedro mesmo. Uma sequência de gols. Cara, uma sequência dessa só um cara. Foram 15 Pelé. gols em quantos jogos? A gente falou? 15. São 17 jogos em 15 gols. É quase uma média de um gol por jogo. Porque ele pulou alguns jogos, tá? Ele pulou, por exemplo, um jogo contra o Flamengo, outro contra o Flamengo, um jogo contra o Fortaleza. Eu vou fazer direitinho a conta aqui. Mas 15 gols, né? 15 gols. 15 gols em 17 jogos, é isso? Peraí. Gente, é algo absurdo. Eu acho que talvez esse jogo aí é pra sua homenagem. De atacantes. Não, mas esse jogo. Esse jogo aí. 16, gente. Esse jogo é 15 gols em 16 jogos. Esse jogo é o símbolo. 15 gols em 16 jogos. É um negócio fora da caixa. Antes de você falar, o programa é do Corinthians. Se você falar que é o símbolo. Não, ao contrário. Aliás, é o símbolo
da classificação do Corinthians para Libertadores. E eu avisava a época no programa. Você lembra disso? Se preparem para Palmeiras e Corinthians. É o jogo que vai decidir o campeonato. Nós falamos isso. Mas Para um e para outro. Não, eu lembro de você falando. De você. Quem perdeu o jogo vai arrebentar com a temporada. E pro Corinthians foi realmente o jogo. E pro Corinthians foi um jogo do título Olha o dele no gol, ó, campeonato. o gol do Garro, ó. Né? O Título que eu Sormani digo dizendo porque que o Corinthians vai fazer 53 pontos. E o Corinthians ir a Libertadores é um título, tá? Pelo 56. que se desenhava o Campeonato Brasileiro. E, Quesada, os números do Yuri Alberto são números de Haaland na temporada passada com o City. Tá vendo? Eram números Agora de... vem você querer dizer que o Yuri Alberto é maior que o o Haaland. Haaland do Corinthians. Pro Corinthians, sim, pro padrão dele, nos números. Por quê? Não, eu não tô, obviamente que não tô falando na bola, tá? Diferente, mas em números. E 7 assistências, tá? Quais eram os Tem gols números do Haaland na temporada em que o City foi campeão da Champions? Pô, o cara meteu, vamos lá, 50 gols em 45 jogos. É uma Não, coisa. tudo bem, mas é a mesma média, mas também não estamos falando de muito mais jogos. Lógico, mas Não, mas você Flavinho, tem razão, é né? espetacular, Mas ele é teve um espetacular. final de temporada sendo um Haaland pro Corinthians. Sim, o cara assim, espetacular. toca em mim que eu vou garantir tudo. E garantiu. E o Corinthians foi para Libertadores, gente. É um negócio de louco isso, porque a gente ficou o campeonato inteiro achando que o Corinthians ia ser rebaixado. A sua torcida acreditou o tempo inteiro, o time mudou de patamar, como se diz, e chegou à Copa Libertadores. Dá para acreditar nisso? Mas eu acho também Aí que... foi culpa do Sormani, que o Sormani falou que ia fazer lá Foi. os... Mas 53. aí tem muito a ver também com esse menino aí, o Hugo Souza. Impressionante. Ele passou... As atuações dele na meta do Corinthians deram segurança pro time. Porque uma coisa é você estar jogando bola, todo mundo joga bola aqui. Você tá jogando bola, o teu goleiro é frangueiro. É um horror. Chuta, entra. Chuta, entra. Entendeu? Vai no gol, entra. É. Você faz 3 gols, o cara Os leva caras 5. 5. Aí é duro, velho. Aí o Corinthians passou o quê? A não tomar gol. E o Corinthians perdeu o cara. O Carlos, olha só quem assumiu? O Matheus Zonelli. Aí veio o... Aí E veio o Michelete falava que era o maior goleiro que a base do Corinthians já formou. Não, o que não Michelete sei falou o que era o quê. Matheus da NET. Eu falei, não, é Donelli, pô. Lembra? E aí veio o Hugo Matheus- Souza. Não, Michelete, Matheus Donelli, Flavinho, o cara mais E quando veio o Hugo, plástico. Não, e quando como ele goleiro. criticou muito a contratação do Hugo. Não, Lembro e o isso Hugo até Souza hoje. ainda falou. O Corinthians vai contratar um Cara, quem não perneta. conseguiu se firmar no Flamengo. E vamos ser justos. O Michelete falou que não precisava de outro goleiro, que o Donelli ia dar conta Que o dele. Donelli é dar contra o recado. E a gente Entendeu? viu. Muito Vai lá, bem. vai lá. Mas aí, Bora, Fel, pra finalizar o vídeo, que parece que o Fabinho Soldado meio que deixou o Sérgio Ramos de lado aí e faz lobby por Davi Luiz no Corinthians, hein? O executivo do Timão aí, que é entusiasta da contratação do jogador campeão pelo Flamengo, deseja a contratação do atleta. O Corinthians, que ainda não anunciou nenhuma contratação nessa janela de transferências, porém busca reforçar sua defesa aí. Um zagueiro experiente é buscado pela diretoria no mercado da bola. E o Sérgio Ramos aí, que ficou distante, e o nome de Davi Luiz voltou a ganhar força. O medalhão está livre no mercado após sua saída do Flamengo e chegaria ao Timão apenas pelos salários e luvas. O alvinegro que disputa o medalhão de 37 anos com Fortaleza, o técnico Vojvoda. E Fabinho Soldado defende a contratação do veterano. Segundo Samir Carvalho, o dirigente prefere assinar com o Flamengo do que investir um valor alto em Sérgio Ramos. Fabinho Soldado que falou para Augusto Melo que é melhor contratar o Davi Luiz do que gastar uma baita grana para contratar o Sérgio Ramos. Lembrando aí que o Davi Luiz trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo e tem um laço forte aí com o executivo do Corinthians. O Fabinho ele tem muita moral dentro do Coringão aí e busca convencer o presidente Augusto Melo na contratação do zagueiro. Porém é que parece que o Fortaleza está meio que na frente do Corinthians para contratar o Davi Luiz. O staff aí do atleta ex-Flamengo parece que gostou da oferta do time do Fortaleza, mas ainda parece que não é certo que ele vai escolher jogar no Fortaleza ou no Corinthians, parecendo que tá tudo no início aí. Lembrando aí que o time cearense está classificado para a Copa Libertadores também, assim como o Corinthians. Comenta aqui se você é a favor da contratação do Davi Luiz. Eu sou contra, jogador de 38 anos. Eu lembro de uma partida que ele fez quando o Corinthians ganhou por 2-1 do Flamengo, com o gol do Thales Magno e do Romero. Cara, ele tá muito lento. O Davi Luiz, ele tá muito lento. Eu comparo ele à velocidade do Gustavo Henrique, porém o Gustavo Henrique ainda tem mais fôlego ali pra correr. Já o Davi Luiz, então, cara, não daria certo no Coringão, muito difícil. Ele já vinha em decadência no Flamengo há muito tempo, muito criticado por lá, então seria uma besteira enorme contratar o Davi Luiz nessa altura do campeonato e com a idade avançada. Então, isso é fiel, deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aí, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis.